Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar o nosso Deus, o nome do Senhor Jesus. Vamos então. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. 370. Glória a Deus. O irmão Luiz não lembra aí. Tem um louvor. 370. Pode ser? Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Vamos ser cada vez mais gratos a esse Deus maravilhoso. Vamos então à palavra de Deus nessa manhã, que está na segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 3. Continuar com a palavra de Deus nessa manhã. Já tivemos uma primeira parte, estamos aqui já na segunda parte. Pedir a Deus sabedoria,
Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja, meu Deus, o nosso desejo, a nossa vontade, mas o Teu Espírito Santo a nos revelar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar e abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra, aquilo que o Senhor deseja falar a cada coração neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então nós vamos aqui no capítulo 3, vamos começar do versículo de número 1. Tá? Então, os males e as corrupções dos últimos dias. O que acontece aqui? A carta ao Timóteo, Paulo está ali querendo admoestar o jovem pastor Timóteo e falando, passando as instruções finais. Nesse capítulo 3, essa segunda epístola, ele vai tratar das coisas que estão acontecendo, que irão acontecer nos últimos dias. Paulo estava nesse momento na sua segunda vez, na sua segunda prisão, a segunda vez que ele foi preso. E nessa vez ele estava sendo muito maltratado. Por quê? Porque ele estava sendo tratado igual a um preso comum. Ele perdeu todos os privilégios. Além disso, quase todos os seus amigos, quase todos os discípulos abandonaram ele. Paulo estava numa solidão também. E ele já estava prevendo aquilo que iria acontecer, as perseguições que viriam, porque o Nero, ele já estava querendo perseguir, já estava começando a perseguir a igreja, os cristãos. E isso já estava acontecendo. Tudo isso já estava acontecendo nesse momento. Então ele vê aquela timidez, ele ensinou a Timóteo, foi ele que discipulou a Timóteo, e ele vê que é um jovem ainda tímido, um pastor que tem muito conhecimento da palavra, que tem capacidade de ensinar, de doutrinar, de pastorear uma igreja, mas que tem uma timidez muito grande, e ele ficou preocupado quanto a Timóteo resistir aos ataques, às investidas que viriam sobre a igreja, tanto por conta das perseguições, como também por conta, que não deixa de ser uma perseguição, das heresias, das coisas que iriam acontecer daqui para frente, daquele momento para frente, como está acontecendo até nos dias de hoje. E eu sempre faço assim uma comparação, aquilo que está escrito na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias atuais, porque elas servem para nós também. Essas coisas estão acontecendo aí. Então é como se Paulo estivesse escrevendo para cada um de nós, estivesse doutrinando a cada um de nós. É interessante, se a gente ver no capítulo 4, que é só virar a página aí, no versículo 7, uma declaração que a gente vê Paulo ele se despedindo. Essa foi a última carta de Paulo, interessante isso também, a última carta de Paulo. E ele diz assim: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E depois, no 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então é uma despedida de Paulo. Agora há pouco o irmão Luiz estava passando aí o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento, é um livro histórico do Novo Testamento. E interessante que ele termina, o último capítulo de Atos do Apóstolo termina como se ele continuasse. Por que ele termina como se continuasse? Ele não fala de nada de morte de Paulo nem nada, ele simplesmente termina como se continuasse, porque a história da igreja continua. Então essa carta aqui de Paulo para Timóteo é uma carta para nós ainda muito viva. Eu estou falando isso porque a gente vai entrar nela agora, nesse pedacinho agora, não dá para entrar em tudo, mas vamos entrar nesse pedaço para que nós possamos entender como ela é tão viva para nós, como ela nos orienta nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando aqui nessa terra, tá? Então no versículo 1 diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então primeira coisa que você olha aí, guerras, Jesus já tinha falado sobre isso, a fome, essa pandemia que nós estamos vivendo aí, e os ataques que nós estamos vendo por todo mundo aí acontecendo, a série de ataque à fé cristã, principalmente à fé cristã, e a mudança dos padrões morais de uma forma
excessivamente, eu vou falar isso sem qualquer medo de errar, promíscua, entendeu? Entendeu? Você vê isso aí acontecendo, e a gente vai ver coisas aí piores, aí a gente vai ter revelações piores ainda das coisas que vêm pela frente, e ao invés de você ver um trabalho, né, um empenho das autoridades, daqueles que têm que combater determinadas coisas, você vê uma tentativa sempre, né, de afrouxar, sempre de aliviar, sempre de transformar em legal aquilo que é imoral, aquilo que é ilícito e aquilo que prejudica as outras pessoas. Então ele está dizendo, são dias, né, ruins, dias difíceis. Isso é muito difícil para um cristão. Para a imagem, a semelhança moral que nós falamos agora há pouco sobre Deus, isso causa para a gente um grande sofrimento. Se não causa, a gente precisa orar para saber por que não está causando, mas isso causa para a gente. A sensação de injustiça, a sensação de afronta ao nosso Deus é muito doloroso. Outro dia um cidadão aí foi falar aí, que Jesus Cristo, se viesse agora, seria um homossexual. Uma total falta de respeito à fé dos outros. Ele não vai fazer isso com, né, o Islã, porque ele sabe o que vai acontecer com ele, mas faz com o cristão, porque sabe que apesar de toda a intolerância que diz que nós temos, né, nós somos mansos, nós somos cordatos e nós não somos violentos. Eu estou falando cristão de verdade, tá? Não estou falando aquele que se diz cristão, estou falando a pessoa que se converteu. E isso tudo já estava previsto aqui na palavra do Senhor. No versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, essa classe aqui nós já temos o egoísmo. O que mais você vê aí em redes sociais, em notícias? É as pessoas que casaram-se daqui a um mês, daqui a 2 meses, por quê? Porque ele olhou para mim de cara feia. Porque eu não sinto mais o amor. Quer dizer, isso tem um nome, chama-se egoísmo. A pessoa pensa só em si, no seu prazer, na sua vontade, no seu desejo. Não existe um motivo, né? A pessoa vive se achando, né? Ela vive cheia de orgulho. É o que nós estamos vendo. O importante é você ser feliz. O importante é isso. Não importa obedecer a Deus. Isso não importa. Outra coisa que se pregou muito, que se prega muito, aí pessoal da autoajuda aí, fala muito sobre isso, é a questão do amor ao próximo. Mas, vírgula, amor ao próximo está certo. Jesus falou para a gente amar o próximo. E é o segundo mandamento e a gente deve fazer mesmo. Mas se você não se amar primeiro, como você vai amar o próximo? É a chamada brecha na lei, né? Porque não está escrito, né? Mas aí o entendimento, não sei de onde vem esse entendimento, diz isso por quê? Para dar brecha para o egoísmo. Não, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que fazer para mim, depois eu faço para os outros. E a palavra de Deus diz que a gente deve dar prioridade para os outros. É isso que está escrito na palavra. Então a pessoa tem que fazer a coisa certa. É isso que nós estamos vendo aqui. Então está falando blasfemadores. Então eu acabei de falar aí de uma blasfêmia, né? O cidadão aí falou, né? Falou sobre o Senhor Jesus. Nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque isso vai entrando nas nossas igrejas. Isso vai contaminando as pessoas e as pessoas vão começar a achar isso normal. A gente está vendo uma série de líderes aí, e eu não estou falando de líderes de outras congregações, estou falando de líderes de congregações que se dizem evangélicas, assumindo coisas que Deus proíbe. E Deus proíbe, está claro na palavra dele. Determinados tipos de relacionamentos, determinados tipos de promiscuidade, Deus proíbe, está escrito na palavra de Deus. E nós não temos essa autoridade de mudar a palavra do Senhor. Então está escrito, né? Então a gente tem que cumprir aquilo que está escrito. Ingratos, né? As pessoas não são gratas àqueles que ajudam, não são gratas a Deus. Quantas pessoas se levantam da sua cama como um animal, né? Não dá um bom dia, pelo menos para Deus, não, obrigado pela noite de sono, obrigado por mais um dia, obrigado por estar com saúde. Não precisa ser um livro, né? Mas você não conversa com as pessoas que você gosta, por que não conversa com Deus? Outro dia a gente estava falando sobre isso, não precisa ser uma posição formal,
Não precisa estar num lugar formal, você pode fazer isso em qualquer lugar. Por que você não conversa com Deus? Você tem que perguntar para você. Isso é você e Deus. Falar, por que eu não falo com Deus? Por que eu não abro meu coração? Por que eu não sou grato? Por que eu não reconheço que tudo que eu tenho na minha vida vem do Senhor? É isso que nós precisamos aí ver. Porque se nós não somos parte desses últimos dias, desses homens aqui, nós não podemos ter esse tipo de padrão de comportamento e achar isso normal, né? Egoísta, ingrato, irreverente, né? A pessoa gosta muito, poxa, fulano de tal é irreverente. Gente, Deus não, a Bíblia não aprova irreverência. Não é para ninguém ser irreverente. É para a gente ser ordeiro. É para a gente ser manso. É isso que a gente precisa entender. Olha, eu sou cristão, então, agora há pouco falamos, a Bíblia é que molda o meu caráter, e não esse mundo. E não a filosofia desse mundo. Que você tem que ser reverente, você tem que criticar por criticar. As pessoas criticam por criticar, não sabem nem o que estão falando aí, é o senso crítico. Senso crítico, a pessoa não sabe nem contar 2 mais 2, mas tem um senso crítico apurado, né? Trabalhar também é difícil, né? Mas a palavra de Deus está falando sobre estas coisas, está mostrando isso aí. Outra coisa aqui, no versículo 3, ele diz, desafeiçoados, né? Não tem afeto, não tem amor, não tem carinho, nem por Deus, nem pelas pessoas, né? A gente está vendo isso aí, implacáveis, a pessoa é dura, inflexível, não perdoa, né? Mas aqui, caluniadores, o que mais tem por aí? A pessoa fala, inventa sobre a vida da outra pessoa, né? Diz que você fez uma coisa que você não fez, te leva para o tribunal para te acusar de uma coisa que você não fez e diz que serve a Deus, né? Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, não. Estou falando de pessoas que dizem que servem a Deus e te levam no tribunal para te acusar de uma coisa que você não fez. Telefonam para as pessoas para te acusar de coisas que você não fez e sabe que você não fez. Então, caluniadores, pessoas que estão assim, né? Sem domínio de si. Então, o que a gente mais vê, né? Pessoa, qualquer coisinha já está metendo a mão na cara da outra, já está xingando, já está quebrando tudo, já está fazendo, né, um desastre completo. E depois fala, Deus, o Senhor entende, né? Minha fraqueza. Não, você precisa mudar essa fraqueza. Você precisa falar com Deus, não para Ele entender, mas para Ele te mudar, né? Deus não vai entender um negócio desse, você tem que mudar. Tem que chegar para Ele e falar, Senhor, eu quero mudar. Não, eu sei que o Senhor me entende, mas eu quero mudar, né? Porque desse jeito, o Senhor entendendo ou não, não tem jeito. Então a pessoa tem que chegar e falar, Deus, eu quero mudar. Eu quero realmente ter uma transformação na minha vida, né? Cruéis, né? Então a crueldade é uma das coisas que nós estamos vendo aí, e disfarçada, né? De politicamente correto, disfarçada aí, não, para o bem da humanidade, né? Para o bem da humanidade, Hitler matou 6 milhões ali, no mínimo, né? De judeus ali, e fora outras castas de pessoas, para o bem da humanidade. Então, atrocidades que são cometidas, e as pessoas dizem que era o bem, apoiam determinadas doutrinas, filosofias, ideologias, dizendo que isso é para o bem da humanidade, e tem muito cristão, eu estou vendo aí, né? A gente está vendo isso aí, muito cristão embarcando nisso aí, né? Então eu costumo dizer, se declarar cristão, qualquer pessoa pode se declarar. Pode se declarar. Igreja, organização religiosa, mas salvos são aqueles que de fato creem no Senhor Jesus. São aqueles que de fato têm uma vida transformada de acordo com o Evangelho, e não aqueles que se declaram. É diferente você se declarar e você ser salvo, tá? E inimigos do bem. Então, a classe é muito grande, gente. Traidores, atrevidos, né, infatuados. Então, eu ia passar aqui o dia todo falando só dessa classe de pessoas, mas a gente pode ver a maldade é quando ela chega dentro do lar. Então, nós temos diversos casos, não é só um, né? Então, fala só da menina lá que matou junto com o namorado, o pai e a mãe lá, mas hoje tem diversos casos, pessoas matam pai e mãe aí como se estivessem indo para o cinema. Elas vão lá e por causa de interesses mesquinhos, de coisas que muitas vezes, se fosse lá pedisse, o pai e a mãe ia dar, de coisas que já seriam delas por um tempo, porque são herdeiros do pai e da mãe, mas vão lá para ter aquela apropriação daquele material, daquele momento, para ter aquele prazer, a busca do prazer a qualquer preço.
Eles vão lá e matam pai, matam mãe, matam filho, né? Tem o caso de pai matando filho aí por causa de herança também. Coisa terrível. Quer dizer, é isso que é a tal humanidade. Então, ele escreve, interessante que Paulo está escrevendo para Timóteo há quase 2000 anos atrás. Não era uma coisa que ele estava falando agora, mas essa carta ela cai como uma luva para nós aqui hoje. A gente lê, ele está falando com a gente, né? Ele diz aqui, amigo dos prazeres, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então a pessoa, ela deixa Deus, ela se afasta de Deus para buscar os seus prazeres, ou ela finge uma religiosidade, né? Tendo uma forma de piedade, né? Pessoa que é de devoção, eu sou devoto, né? Eu sirvo a Deus com devoção, eu faço aquele devocional, mas quando dá as costas, né? Coloca a pessoa lá num pau de arara, pendura a pessoa lá para torturar, amarra a pessoa, serra a pessoa no meio. É isso que, infelizmente, é o que acontece em muitos lugares, tem acontecido. Mas eu nunca fiz isso, pode não ter feito fisicamente, mas com palavras, com atitudes, faz as mesmas coisas que esses fizeram. Então é preciso que quando a pessoa se converte, a gente tem que falar isso para a igreja. Olha, não podemos ter esse tipo de padrão de comportamento, não podemos aceitar isso na igreja, não podemos aceitar isso no templo, né? Até teve essa questão, né, do templo, né, e da igreja, né? É a mesma coisa, né? Porque nós somos o templo, não é isso? Do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Então, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em alguém que mata o seu pai, que mata a sua mãe, que planeja o mal para o outro, que rouba o outro, que engana o outro, que faz o falso testemunho para levar o outro para a justiça. Será que o Espírito Santo habita numa pessoa assim, gente? Não habita. A gente sabe que não habita. Ele se afasta. Quem se afasta? A pessoa. Por quê? O Espírito Santo está no mesmo lugar, só que ele é puro, ele é santo, ele não se mistura com estas coisas. Então nós precisamos aí olhar o que Paulo está dizendo aqui para ele, né? Então, foge também deste. Ele diz, tendo a forma de piedade, no 5, negando, entretanto, o poder. Foge também deste. Quer dizer, a pessoa, ela tem aquela forma de religiosa, de devocional, que serve a Jesus, meu irmão, a paz do Senhor, queridos, amados e tal. Mas na hora que ela é contestada com alguma coisa da palavra de Deus, ela diz, não, mas isso aí não serve, isso aí não adianta, né? Não, só a palavra não, né? Tem que ter alguma coisinha a mais para, né? Senão não adianta, a palavra não é suficiente. E aí quando você abre uma brecha, aí já sabe, né? Nós já sabemos o pessoal que gosta de abrir brecha na lei para fazer o que eles querem fazer, e isso nunca deu certo, não vai dar certo, né? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzido de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, né, fala sobre aqueles que vão ali fazer uma visita, né, e encontra acolhimento na casa, né, de mulheres, de homens, de pessoas, né, que estão carregadas de pecados. E ali junta aquele falso mestre com aquela pessoa que não quer se consertar, e a coisa ali fica entre eles. E aquilo forma uma igreja. Aquilo forma uma igreja terrível. Por quê? Porque é a igreja do engano, é a igreja do pecado, é a igreja da promiscuidade, onde tudo é permitido, onde a pessoa não muda. Então ele está falando, está sempre aprendendo, mas sempre buscando conhecimento, mas não consegue aprender nada, porque o conhecimento é errado. A pessoa só quer saber da magia, né? Do milagre, né? Daquele fogo, mas não do poder de Deus verdadeiramente. O poder de Deus é aquele que transforma a nossa vida, transforma a essência do nosso ser. Mas é porque os tempos mudaram, mas Deus, ele não mudou. Claro que mudou a forma que a gente fala, que a gente veste. Muitas coisas mudaram sim, né? Evoluíram, né? Mas a essência, aquilo que era pecado, há 6.000 anos atrás, continua sendo pecado. É a mesma coisa, não mudou nada nisso.
E nós precisamos entender isso. Bom, e ele fala sobre essa rebelião, né, de Janes e Jambes, que resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, eu vejo muita gente preocupada, né, com essas questões dessas guerras ideológicas, né, desses problemas econômicos, sociais que nós estamos vivendo e tal, e que vai ser agora, se for agora vai durar 7 anos. E é 3,5 de alegria e 3,5 de pancada. Só para a gente saber, entendeu? São 7 anos. Mas eu creio que Deus, a minha fé é essa, a fé da maioria, né, a majoritária, que Deus vai levar a igreja antes. Então, se for agora, glória a Deus, irmãos, que a gente vai subir. Qual é a tua preocupação? Se tem alguma coisa te preocupando, se conserta com isso aí. A gente vai subir. Acabou o problema. É agora, então? Então vamos subir, sem problema. Se não é agora, então somos resistência. Vamos pregar o evangelho. Vamos fazer as coisas direito. Como cidadão, vamos aprovar aqueles que pensam como nós. Pronto. Não tem problema, não tem desespero algum. Não existe desespero, não existe razão para a igreja estar desesperada com o que está acontecendo nessa terra. Pelo contrário, ela deve saber, é o que Jesus falou. Estava previsto, não tem nenhuma novidade. Vamos continuar firmes, vamos seguir na direção de Deus. Então não existe motivo nenhum para a igreja estar preocupada. Ela tem que estar atenta, vai haver sofrimento, vai haver luta, tá? Mas isso tudo faz parte. Nós já estamos sabendo. E nós já sabemos até o tempo. Nós sabemos. Já pensou essa luta toda deles para terem 3 anos e meio de alegria, depois ficar 3 anos e meio na Polônia e depois ir para o inferno? Será que é uma coisa inteligente? Mas a gente sabe que não é questão de inteligência, né? O homem, quando ele se afasta de Deus, que ele perde a identidade, ele vira o pior animal que tem. Porque o animal, ele, pelo menos, ele tem um instinto, né? Mas o instinto do homem, ele fica ao reverso, ele fica um instinto insaciável. Insaciável. O animal, ele não destrói onde ele come, ele não destrói a sua espécie, mas o homem, primeira coisa, ele destrói aonde ele come, ele destrói a sua espécie, ele destrói tudo. Ele tem um instinto, quando ele vive por instinto, como ele vive como animal, ele passa a ter um instinto de destruição. É isso que está aí, fala, não, nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, e nós estamos vendo aí as evoluções, as coisas que acontecem, as destruições, né, a falta de respeito, tudo isso nós estamos vendo claramente aí, enquanto as palavras mansas continuam sendo declaradas. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então ele está aqui admoestando, já preparando Paulo. Você viu todas as minhas lutas, né? Você viu que eu passei, fui apedrejado, fui surrado, fui esbofeteado, fui chicoteado, eu sofri um naufrágio, eu fui mordido por uma víbora, eu passei horrores aí por causa do nome do Senhor Jesus, fui acusado de todas as coisas, fiquei prisioneiro várias vezes, estou preso agora, né? E Paulo no seu coração trazia, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Tá? Chegou a minha hora final. A gente leu lá o 4, né? Guardei a carreira, né? Guardei a fé, né? Completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo já sabia que ele estava indo embora. E ele está aqui passando, ó. Você não se acovarde não, porque eu passei por tudo isso. Fica firme, Timóteo. Porque você vai passar por tudo isso. E no 12 diz, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, uma vida devocional, uma vida de serviço autêntico a Cristo, serão o quê? Perseguidos. E aí a luzinha verde acende de novo, né? Ou a vermelha. Se você é cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição, não é acusado de nada, né? Ninguém te acusa de nada, ninguém
vira as costas para você, ninguém te abandona, ninguém te rejeita, você deve repensar, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Porque todos que estão servindo ao Senhor Jesus, de alguma forma, sofrem injustiça, é perseguido de alguma forma. Nós sabemos disso. Mas ele falou também que Deus, ele dá o livramento. Então nós devemos acreditar nisso também. Da mesma forma que vem a prova, que vem a luta, que vem a perseguição, o mesmo Deus que nós servimos, ele nos dá o livramento. Então Paulo está aqui falando isso. No 13 ele fala uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente, mas essas pessoas só se dão bem. Não se dão bem, não. Mas não se dão bem mesmo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles próprios são os seus carrascos. Eles próprios prejudicam uns aos outros. Nós vemos aí, o cara está dando um sorriso, batendo nas costas do outro, daqui a pouco está metendo-lhe a faca pelas costas. É isso que acontece. Então Deus está revelando através dessa palavra que nós devemos sofrer mesmo essas lutas, essas perseguições, mas com alegria no coração, porque nós estamos servindo a Ele. E que as pessoas que não estão servindo, elas estão se matando, elas estão se destruindo, elas estão se invejando. É isso que está acontecendo. Então a gente vê um monte de mentirada, um monte de trairagem, e tudo isso acontecendo por quê? Porque o pecado, né, o salário do pecado, que é a morte, é a destruição, é a perversão, a depravação total do ser humano. É esse o salário do pecado. A pessoa, ela perde toda a noção daquilo que é certo ou errado. Mesmo a pessoa que procura fazer tudo certinho, ela acaba errando em muitas coisas, porque o pecado, ele cega. A questão do pecado, ele cega. Que é uma coisa, pecado que muita gente comete aí tranquilo, né? Passa a idolatria, né? Pessoa que coloca outros deuses para lá adorar. Quer dinheiro, quer imagens, quer que seja animal, né? Seja o que for que ela está adorando, né? Familiar, né? A pessoa que coloca lá, né, a pessoa da família na frente de Deus, na frente de Deus, não pode ter nada na nossa vida que esteja na frente do nosso Deus. Então tudo aquilo que uma pessoa colocar na frente de Deus, ela está sendo idólatra. Então isso é um engano. Então a pessoa, ela acha que ela está servindo a Deus piamente, né, com devoção e tal, e ela está ali fazendo dos pecados mais graves, mais terríveis, e que causou muita destruição no Antigo Testamento e que vai levar muita gente para a perdição eterna aqui no Novo, que é a idolatria. A gente tem que ser consciente disso. A gente precisa ensinar, irmãos. Tem gente que gosta de passar a mão na cabeça, né? Não, porque senão vai embora, a igreja vai ficar vazia. Jesus não se preocupou com isso. Vocês querem ir, pode ir. Esses 12 aí, ficou só 12. Ficou só 12. Tinha uma multidão. Foi todo mundo embora, né? 2.000 pessoas, todo mundo foi embora. E vocês aí, querem ir também? Os 12 que ficaram, né? Eles não, eles são espertos, ficaram, né? Mesmo o traidor lá, o Judas, ficou os 12. Então, não se preocupa com isso, se preocupa, mas nós não vamos ser galardão para agradar as pessoas. O nosso galardão é por agradar a Deus, a gente tem que ter consciência disso, tá? Senão, tudo que a gente fizer aqui é em vão, é inútil, é só para os homens. Então, o nosso galardão é agradar a Deus. Amanhã ou depois uma pessoa vê um vídeo desse e se converte, e se conserta, glória a Deus, eu estou agradando a Deus. A pessoa se salvou, alegria, festa no céu. Mas quem se agradou disso mais do que tudo? O próprio Deus. É isso que a gente deve se preocupar. Então a verdade está aí, está gravada, a pessoa vai lá ver, né? O Espírito Santo toca e ela vai lá e entra na presença de Deus e fala, eu quero servir ao Senhor, e Espírito e verdade muda a vida dessa pessoa. Inspiração. No 14 diz assim, tu porém, estamos terminando, tá, irmãos? Tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, admoestando, né? Ele é permanecer naquilo que nós... Quando nós chegamos na igreja, falando na igreja, né? Na igreja mesmo, nós somos ensinados direitinho quanto à palavra, né? Você chegou na igreja,
Você recebeu a palavra de Deus, então é para permanecer nessa palavra. Não é chegar, não, irmão, aqui não é assim não, né? Tudo é amor, né? Pode fazer qualquer tipo de amor. Não tem isso, né, irmão? Não, peraí, deixa eu ver aqui o texto, o contexto, o que está referente nos outros capítulos da Bíblia, para entender. Nós não temos que ir no Somebody Love, né? Muita gente vai lá no Somebody Love porque quer também, né? Porque quer, porque é agradável. Não, mas o que eu quero? Eu quero ser agradado ou eu quero ser salvo? Você tem que ter o que você quer quando você chega na igreja. Você quer o quê? Um carro novo? A solução no seu problema sentimental, no seu casamento, na sua família, no vício do filho, nos problemas com a filha? O que você quer? Ou você quer ser salvo? Eu recomendo você a salvação. Porque todas essas coisas você pode conseguir resolver aí no mundo ao mesmo, sem problema algum. Eu recomendo a você buscar a salvação. Não entra essa história de ir lá para buscar essas coisas, não. Vá buscar a sua salvação. Você que não está salvo, vá buscar a sua salvação. Você que está com um motivo errado servindo a Deus, acerte a motivação. Fale com Deus, Senhor, eu quero te servir pela motivação correta. Agora, 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, aqui ele fecha com a chave de ouro toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, não tem exceção. É ela que serve para nos corrigir, para nos ensinar, para nos encorajar. É ela que serve para todas as coisas. É ela que confronta se nós estamos de acordo com a vontade de Deus ou não. Então, é essa utilidade da Escritura que as pessoas estão querendo desacreditar, estão querendo retirar. E nós não devemos, nós devemos lutar e defender a palavra de Deus. Falar, não, essa palavra, esse evangelho. Paulo chega a falar, Gálatas 1:8, se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho que não seja esse, que esse anjo seja maldito, que esse evangelho seja maldito. Então é isso aí que nós devemos viver, essa simplicidade, com toda essa confusão que vai aumentar. Não acredite que isso vai melhorar, isso não vai melhorar, isso vai cada vez mais para propiciar a implantação do reino mundial do anticristo. Então nós estamos vivendo as preparações, tá? Isso é preparação, e para chegar o momento em que ele vai vir para dar uma solução, um homem, né, extremamente inteligente, que vai dar uma solução para todas essas coisas. Então, se nós já sabemos disso antemão, como igreja, eu falei, vai ser agora, vai ser, que bom, né? Serão 3 anos e meio de muita alegria para esse povo, né? Achando que, né, ganharam na loteria, e depois são 3 anos e meio de muita pancada ainda aqui na terra, para depois uma eternidade no inferno para quem não se converteu. Então, para quem está convertido, né, para nós aí, Jesus vai nos levar a glória. For agora, irmãos, glória, eu não entendo pessoas tristes porque vão perder alguma coisa aqui nessa terra. Não consigo entender. Porque, né, não foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, né? Irmãos, foi que Deus permitiu que fosse. Tá? O socorro e o livramento dele a gente não sabe como vai ser, mas vai ser. Então foi o que Deus quis que fosse. Não tem nada que baixar a cabeça. Continua firme, continua lutando, segue na direção. A gente deve seguir na direção, na porta que o nosso Deus, Ele nos abriu. Eu desejo que essa palavra ela penetre profundo no seu coração e traga realmente transformações na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né?